Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo. E assim, a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos. Assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência. Para perguntas e respostas, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Boa noite. Agora oficial, aqui era oficioso. Então vamos. Antes uma observação. Não sei se eu falei outro dia, mas há pessoas que muitas vezes vêm, ou perguntam uma coisa, perguntam outra, e depois toma duril. Sumiu, desaparece. E ao invés de dar continuidade, já que encontrou onde possa resolver seu problema, por que não continuar, né? Dar continuidade. Esse é um detalhe que Cristo chamou a atenção sobre as pessoas que têm fome e sede de justiça, fome e sede de aprender a verdade. Então, quando a pessoa só vai por alguma coisinha para resolver a dor de cotovelo dela, sarou, aí não se interessa mais, isso é falta de sabedoria, não é verdade? Porque se viu que é bom para ela, por que não dá continuidade? Então, aquele caso que eu mencionei, está baixo o som? Está um pouco baixo. Tá bom. Tá bom. Um senhor que é empresário que não estava bem de situação financeira, entrou na Setionê, começou a praticar, tudo começou a melhorar, aí saiu. Aí quando estava
afastado da Seitione, as coisas novamente começaram a ir para baixo. Aí novamente ele voltou para Seitione, aí começou a melhorar. Aí tudo bem, tudo tranquilo, saiu outra vez. Aí quando ele voltou, ele falou, mas eu sou burro, né? Por que eu saio? Por que eu me afasto? Né? Então, coisas assim que às vezes a pessoa, isso na realidade, no inconsciente, é falta de amor a si próprio. Né? Ela não quer ser feliz. Então vamos à primeira pergunta. Feminino, 68 anos, solteira. Tenho um zumbido há 2 anos. Já procurei otorrino, neuro, sessão de acupuntura, constelação familiar, barra de axis, templo espírita e nada resolveu. Meu pai dizia que tinha zumbido também. Ele já faleceu. Bom, tem certas doenças que a medicina não cura porque o caso não é físico, é espiritual. O caso de zumbido pode acontecer os dois lados, pode ser psicossomático, mas pode ser também espiritual. No seu caso, está muito na cara que é espiritual. Então, do lado espiritual, isso acontece quando um antepassado quer falar com você, quer falar. Mas como não tem boca, então aparece em forma de zumbido. E por isso que é importante que leia todos os dias, sem falta, a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Há muitas pessoas que, por preguiça, faz um dia, esquece 3, faz outro dia, esquece mais 5. Não é criar o hábito, né? Criar o hábito, acostumar a fazer isso. Isso é muito importante porque nós estaremos em contato com a verdade e, ao mesmo tempo, ajudando nossos antepassados. Algum antepassado que deseja se comunicar, então, por algum motivo, às vezes já aconteceu de pessoas que estão com zumbido e o antepassado queria que ela fosse até o túmulo dela porque o túmulo estava para ser demolido, porque não estavam pagando a mensalidade. E ela foi, quando chegou lá, estava quase, a escavadeira estava para derrubar o túmulo. Outro caso também, que também teve zumbido, era que o túmulo estava quase caindo aos pedaços. E então, tem muitas coisas assim. No Rio de Janeiro tem uma psicóloga, quando estive lá, tinha um zumbido, fez a cirurgia, nos Estados Unidos não resolveu o problema, e eu falei, é o seu avô que quer conversar com ele, mas não precisa conversar com ele. Leia a suta para ele durante 21 ou 49 dias. Aí desapareceu o zumbido. A cirurgia que ela fez no cérebro não tinha resolvido, mas a suta resolveu. Então, leia a suta 21 dias, especialmente para o seu pai, e em outro horário para os antepassados, todos os dias ad eterno. Ok? Próxima pergunta. Feminino, 56 anos, casada. Meu marido saiu da Bolívia brigado com a família. Está há 30 anos sem vê-los. Ele odeia o pai que não o reconheceu. Há alguns anos a nossa vida financeira está em declínio. Estamos com dívida e com um relacionamento muito frio, distante. Bom, seu marido precisa entender a verdade. Por que ele nasceu como filho e por que o pai não o reconheceu? Porque ele fez a mesma coisa. Com certeza ele fez a mesma coisa numa vida anterior. Então, se quiserem melhorar financeiramente, aí tem 2 coisas para fazer, basicamente 2 coisas, tá? A primeira é vocês melhorarem o relacionamento. Você mencionou que estão distantes, né? Estão distantes. Então, não estão em harmonia. Significa que não existe harmonia entre vocês. Então, precisa fazer com que volte à normalidade. E outra coisa, ele precisa perdoar o pai. Se ele não perdoar o pai, não dá certo, não vai para frente. É uma coisa que eu falo sempre, quem não ama os pais não tem sorte no mundo, não tem sorte na vida, não tem sorte na vida. E também existem razões por que ele nasceu como filho, tá? É kármico. Então ele precisa aprender, não dá tempo de explicar numa pergunta só, explicar todo em detalhe, mas leia a suta para os antepassados todos os dias, e incluindo, no caso você começa a ler para os seus antepassados, incluindo o antepassado do seu marido. E depois, posteriormente, convide o seu marido para participar também, para ler também. Okay? E ele precisa ler também o livro Buscando o Amor dos Pais. Bom? Agora, se ele aceitar tudo o que estou dizendo e dar 1 quilo de feijão, de milho, qualquer coisa para ele praticar, obrigado papai, obrigado papai, obrigado papai, obrigado papai, todos os dias, aí veja como a situação vai mudar totalmente para vocês.
Feminino, 63 anos, viúva. Tive 3 casamentos, os 3 maridos faleceram. Tenho uma empresa que ganhei as máquinas de um grande amigo do meu marido depois que ele faleceu. Meu filho trabalha comigo desde 2013, quando o padrasto dele faleceu. Desde então, não conseguimos ter união, não aguentando mais tantas brigas, deixei a fábrica para o meu filho, mas ele está deixando a fábrica falir. As brigas precisam cessar. As brigas precisam cessar, ok? Mas não é só fingir que está tudo bem, ser tolerante, ou ser condescendente, que está tudo bem, dar aquela risadinha amarela, mas por dentro aquela briga mental não adianta nada. É a mesma coisa que continuar com a briga. Acontece que são 2 teimosos, um teima, outro teima, um fala que o outro, um pensa que o outro é teimoso e vice-versa, vice. Um pensa que o outro não, os 2 são teimosos. 2 são teimosos e o ego, por causa do ego que acontece isso, ok? Se você mudar, ele vai mudar também. Agora, você precisa fazer uma autorreflexão. Muitas vezes a pessoa culpa o outro, quando na verdade é projeção da nossa mente. Você vai entender melhor lendo o livro Verdade da Vida, volume 18, onde tem o depoimento da senhora Mia. E outro detalhe, depois se der tempo, eu vou até fazer um exercício aí. Veja o lado bom. Você tem a opção de ver o lado bom e ver o lado negativo. Enquanto você ficar só pensando no lado negativo, as brigas vão continuar. Se nem Deus julga as pessoas, por que nós vamos ficar julgando e criticando as pessoas? Tá? Se Deus não julga, tanto assim que Deus não manda ninguém para o inferno. Se Deus não julga, por que nós, seres humanos, vamos ficar julgando? Passe a agradecer 2 quilos de feijão ou 2 quilos de alpiste. Todo dia, obrigado. Vá assistir um seminário na academia, importante assistir, porque é um treinamento espiritual. E outro detalhe, os seus 3 maridos precisam receber orações. Os teus 3 maridos, não pode abandoná-los. Além de ler a Sutta Até o Passado, faça 21 dias para o primeiro marido, depois que terminar esses 21 dias, faça 21 dias para o segundo marido, depois faça 21 dias para o terceiro marido. Tá bom? E assim, outro detalhe, dê o livro Convite à Prosperidade, volume 1, para o seu filho. Próxima pergunta. Feminino, 63 anos, divorciada. Há 3 meses tive perda de audição súbita do lado direito. Após a medicação e orações, retornou cerca de 50% da audição. Mas pela medicina não tem mais o que fazer. O que posso fazer pela minha audição? Aí uma vez eu li uma explicação do mestre, eu fiquei refletindo. Ele falou, quando ocorre de manifestação das perdas dos 5 sentidos, é porque falta docilidade na pessoa, falta docilidade. Aí fiquei matutando, pensando, refletindo, filosofando. É assim que eu sempre fiz. Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Por quê? E depois a ficha começou a cair. Falta docilidade, porque quando nós não queremos ouvir, nós estamos com aquele ego, é como se dissesse, pare, não quero ouvir. Mesmo que não fale, mas lá dentro de você se fica, e aí outra vez, e não aguento mais ficar, não sei o que, não para de falar. Tudo isso tem que ser mudado o modo de ver as pessoas, coisas e fatos. Pratique a Seitonoye, norma fundamental, ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Pratique, tome a decisão de praticar, desenvolver essa parte. Então, quando alguém estiver falando, procure ser atenciosa, ouça. Não queira interromper para falar, para querer impor seu ponto de vista. Ouça, aprenda a ouvir. Okay? Leia o primeiro livro que eu escrevi, o Conquista a Felicidade com Amor. Ali tem o Código dos Indígenas norte-americanos. E eles mencionam muito sobre aprender a ouvir, não interromper o outro. E eles falam isso para nós índios, isso é ser estúpido, interromper o outro. Isso é ser estúpido. Nós ouvimos. Concordando ou não concordamos, nós ouvimos. Se vamos aceitar ou não, isso é outro problema. Se vamos aceitar e seguir o que a pessoa falou, isso é outro problema. Mas nós ouvimos e não interrompemos ninguém. Então, observa o comportamento, né, o comportamento das pessoas, e você
procure entender, procure compreender, fazer empatia. Se entender, procurar fazer empatia, procurar, ao invés de procurar defeito nos outros, procurar desenvolver dentro de si o fato de ser atencioso, ser realmente uma pessoa que, como Cristo, né? Cristo tinha uma paciência. Cristo sentava na mesa onde tinha bêbados e aguentava os bêbados conversando. Então, isso daí é um teste grande. Sentar na mesa onde tem bêbado, pensa que eu estou bêbado, pensa que eu estou... Isso que é amor. Então, mas ele tinha esse amor. Então, leia Lições para o Cotidiano, analise as pessoas que estão citadas no livro, os relatos, e vejam como as pessoas mudaram. O problema da visão daquela moça, do dedo daquela mulher que foi vítima na Segunda Guerra Mundial, de outras doenças também. Tá bom? E depois de ler o livro, vai lendo, fazendo uma reflexão, como que foram o seu casamento com os seus 3 maridos, e não fique... Autorreflexão não é para fazer uma autocondenação, não é para se condenar, não é para se agredir, pensando que eu errei, que eu pequei, que não sei o quê. Não é para isso, é para você ver onde é que precisa ser melhorado, mas não para fazer uma autoacusação. Tá ok? Feminino, 70 anos, casada. Em 2011 tive câncer na mama direita, em 2019 tive câncer na mama esquerda e agora em 2022 estou com metástase óssea, estou em tratamento. Por favor, quais as práticas devo realizar? O amor une, concorda? E o ódio e o ressentimento separa. Quando o ódio e o ressentimento separa, as células, parte das células do nosso corpo também se separa. Isso se chama células cancerosas. Por quê? Porque nós que somos comandantes, estamos assim com alguém. Ou seja, tem alguma pessoa que você precisa perdoar. Precisa perdoar do fundo do coração. Ah, mas eu converso com ele. Isso não é perdoar. Ah, eu já esqueci. Esquecer não é perdoar. Tá? Esquecer não é perdoar. Tanto assim que no meu segundo livro, eu inseri o relato da pretora Jaci Botelho, e ela pensava que tivesse perdoado o pai, mas ela não tinha perdoado. 32 anos sofrendo com uma doença no couro cabeludo. Exalar mau cheiro, nenhum médico conseguia curá-la, e nenhum médico tinha coragem de colocar a mão no cabelo dela para ver como é que estava exatamente na raiz. Tanto mau cheiro que exalava. Mas... quando eu falei, o que aconteceu quando tinha 11 anos, você e seu pai? O que aconteceu? Ela, aí na hora, veio um impulso, assim, na hora que ela tinha esquecido, mas lembrou que eu toquei com a onça curta, a vara curta com a onça, aí ela falou, a surra que eu levei dele. Aí lembrou. Né? Isso é uma catarse, veio à tona e ela entendeu que precisava perdoar mais o pai. Nessa parte, em outras coisas ela pensava que tivesse perdoado, mas nessa parte ela não tinha perdoado. E aí desapareceu aquela doença que a atormentava. Então comece pelo seu marido. Tá? Muitas vezes você fica lá segurando, tolerando, pensar, mas tem que aguentar, né? Tem que aguentar, né? Paciência, né? Paciência. Isso é ser tolerante, é ser condescendente, mas no fundo não está em harmonia. Porque você está em conflito mental. Então, pratique a oração do perdão, veja o lado positivo dele, fique olhando somente o lado positivo. Tem opção, você pode olhar positivo ou o lado negativo. Você pode ver a paisagem bonita ou pode ver o lixão do lado direito. Você que escolhe. Então, procure ver o lado bom. E agradecê-lo 1 hora por dia, toda hora que puder, e leia a Sutra para os antepassados diariamente. Outra pergunta? Feminino, 66 anos, divorciada. Conheço a Seichonoye há mais de 20 anos, mas nunca consegui praticá-la. Pois sempre que ia ler a Sutra no capítulo Pecado, se o pecado existisse realmente, nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Eu achava errado. Hoje, mais madura, gostaria de seguir o ensinamento, mas tenho medo, pois fiz um apelo que Deus poderia levar um de meus filhos se eu voltasse a praticar o ensinamento. Já pensei que Deus não castiga, mas será que pela força da minha palavra isso não pode acontecer? Isso se chama ilusão. Acreditar naquilo que não é verdade é ilusão, ok?
Agora analisa comigo. Quem nunca errou e jamais errará é Deus. O ser humano, por causa do ego, pode cometer um erro, pode ter inexperiência, pode cometer um erro, mas Deus não erra, certo? E a Sutra Sagrada não nasceu do cérebro do ser humano. A Sutra Sagrada, o cérebro, nenhum cérebro humano conseguiria escrever a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Não existe. O fato da pessoa ter conhecimento cultural intelectual não significa que ela tenha um conhecimento espiritual. Cristo é um exemplo. Os doutores, chamados doutores, escribas e fariseus, que tinham nariz empinado, que eram doutores, não tinham conhecimento nem um tiquinho disso da sabedoria de Cristo. Mas a sabedoria de Cristo realmente superava tudo isso. Então, a sutra não veio das ideias de ninguém, mas veio por inspiração divina que o mestre recebeu. E tudo que está na sutra é perfeitíssimo, não tem erro. Tanto assim que os milagres, e muitos milagres aconteceram quando as pessoas começaram a ler a Sutra Sagrada. Muitos. Se for enumerar aqui, são infinitos. Né? E na própria sutra diz o seguinte: aceita minhas palavras sem duvidares. Aceita as palavras de Deus sem duvidar. E ao contrário, quanto mais você lê a sutra, mais proteção a família terá. Então aquilo que eu mencionei no livro Conquista e Felicidade com Amor, você lendo a sutra para os antepassados, 3 P's vão acontecer com você. P de proteção, P de prosperidade e P de paz, de harmonia. Paz, proteção e prosperidade, essa bênção começa a manifestar para quem está em contato com a verdade e para quem não esquece dos seus antepassados. Há uns 15 ou 20 anos mais ou menos, estive na Venezuela. Assim que eu retornei, me contaram o que aconteceu na semana seguinte. Um rapaz, uma moça trabalhando lá, chegou um colega do mesmo setor dela, falando: essa noite aqui tive um sonho, e eu estou impressionado, porque eu estava dormindo, apareceu na minha frente assim um livrinho de capa preta escrito Sutra Sagrada, e não saía da minha frente, Sutra Sagrada. Aí a moça falou: eu conheço isso, eu conheço esse livrinho, eu tenho esse livro, inclusive participei agora, recentemente, na semana passada, de uma atividade, ela mostrou para ele, aí ele arregalou os olhos: é isso daí que apareceu no meu sonho. Começou a ler, e ele era um líder de uma religião, de um movimento chamado Metafísica. Começou a ler e falou: mas é isso que nós estamos procurando, está tudo aqui, saiu correndo, tirou xerox. Então, veja como vem de Deus a Sutra Sagrada. Então, esse outro detalhe, um fato que aconteceu já faz uns 40 anos, tinha uma excursão do pessoal de Brasília, em Foz do Iguaçu, vendo as cataratas, e aí aconteceu uma tragédia. Não sei se o pessoal lembra, morreram umas 40 pessoas naquela tragédia. A ponte rompeu, onde a pessoa estava de pé rompeu, e muitas pessoas morreram. Naquela mesma ponte que rompeu, estava uma parte da caravana. E a líder, a preletora que estava coordenando a caravana, de repente ela falou: vamos, saia, atravessa. Quando o pessoal acabou de atravessar a ponte, escutaram um grito, um barulho de coisas assim rompendo e gritarias. Aí ela, do outro lado, começou a pensar: será que alguém do meu grupo morreu? Ela ficou olhando e estava do outro lado, não morreu ninguém. Mas todos os dias aquelas pessoas liam a Sutra Sagrada, já saindo de Brasília a caminho, já foram lendo no ônibus também. Então, é isso que acontece. Ok? Próximo pergunta. Feminino, 64 anos, solteira. Forte dor na coluna, na altura dos rins, que impedem-me de realizar algumas atividades. O que devo fazer? Eu vou falando, você que escreveu, vá acompanhando o pensamento. Seu sonho não foi casar com um rapaz, mas algo fez com que esse relacionamento não acontecesse mais? Você pensou no novo relacionamento, mas ficou com medo de sofrer novamente, não foi isso? Mais ou menos isso deve ter acontecido com você.
E só que aquela mágoa que ficou do primeiro relacionamento e que causou medo para você novamente voltar a namorar, você precisa limpar essa mágoa, essa tristeza, essa decepção que ficou. Tá bom? Procure, através da oração do perdão, eliminar, apagar todo esse ressentimento, agradecer essa pessoa, não importa o que aconteceu, de qualquer forma, foi um karma que desintegrou, alguma coisa negativa que saiu. Da mesma forma que quando você tem um ferimento na mão de um espinho, na hora que você está tirando, dói, mas depois some totalmente a dor. Então é isso que aconteceu. É uma purificação, automaticamente é uma desintegração. É o que está no livro A Humanidade Isenta do Pecado. É uma coisa natural da vida do ser humano. Coisas que não devem ficar vão saindo. Cada coisa no seu devido lugar. Não está no devido lugar, tem que ser expulso, automaticamente. Por isso que acontece as feridas, supuração, acontece uma pose, ele vai expelindo aquele corpo que não faz parte do organismo. Automaticamente acontece também na nossa mente quando guardamos sentimentos, pensamentos que não são condizentes com a verdade. Coisas que não são reais, que não são corretas, não são criações de Deus, como mágoa, ódio, ressentimento, tristeza, tudo aquilo que está lá no inconsciente te causando problema. Se purifique através da oração de perdão com essa pessoa e agradeça sempre que puder, toda hora que puder, pelo menos 20, 30 minutos cada um, ok? Feminino, 32 anos, casada. Estou tentando engravidar, tive 2 abortos espontâneos, um com 10 semanas e outro com 8 semanas. Faço a leitura da Sua Sagrada para os antepassados, eu leio os livros, gostaria de uma orientação. Bom, parabéns, você já está praticando. O livro que você tem que ler, mas reler até entender, porque tem muitas passagens que exigem uma análise, exigem entender um pouco mais de fatos que você não está habituado a ler. É o livro A Humanidade Isenta do Pecado. Já no prefácio, você vai ver a resposta de onde está o seu problema. É exatamente isso que está acontecendo com o professor Camino Kusumoto. A esposa dele engravidava, perdia. Então o professor Tokuhisa viu que isso tudo era decorrente de um karma na família do professor Camino Kusumoto. E o karma era a não formação de uma família. Ou os pais se separavam, ou o filho morria. Então, diante disso, ele deu uma tarefa para que ele pudesse entender o que é o karma, que é pecado, e falou para ele ler os 40 volumes da Verdade da Vida e extrair todas as explicações que o mestre fez sobre o pecado e karma. E quando ele terminou, aí a esposa deu à luz, depois deu à luz do outro filho, extinguiu-se o karma, ou seja, a verdade libertará, disse Jesus Cristo. Essa palavra verdade libertará, muitas pessoas decoraram, mas poucas pessoas entenderam. A verdade da vida que está na Sutra Sagrada liberta-o de uma série de ilusões. Então leia e releia. O ideal é você ler 10 vezes cada capítulo e depois passa para o capítulo 2, capítulo 2, 10 vezes, depois mais 10, capítulo 3, ou então faça cópia do livro. E se você for persistente, continuar, não interromper esta tarefa, você vai ser mãe com certeza, ok? Com certeza. Tem muitos casos, situações semelhantes que eu orientei e deu certo a pessoa. Uma delas, a pessoa estava lendo o livro, aí começou a dar hemorragia, novamente hemorragia. Já tinha perdido 2 filhos e aí estancou a hemorragia, parou e nasceu uma filha, uma menina, que hoje deve estar com uns 14, 15 anos. Tá ok? Pratique isso e o problema vai desaparecer. Muito obrigado. Muito obrigado você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas de gravações de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado.
Para o estudo da coleção A Verdade da Vida, volume 36, vamos chamar então o preletor Heitor Miyazaki. Agora sim. Estava de castigo aqui. Vamos abraço primeiramente. Pedro Paulo, 3P, Pedro Paulo Prade, li 21 vezes a humanidade do pecado. Isso mesmo, né? Maridete, Regional Xanxerê. A Maridete ajuda muitos empresários, que ela vai em todas as empresas oferecer, explicando sobre registros espirituais para que eles façam para os seus empregados, para os clientes que eles conhecem. E até uma empresa muito grande lá está numa situação difícil, graças a essa atuação da Maridete, a empresa se reergueu muito bem. Novo Hamburgo, Vera, Araraquara, Mairink, Regional Sorocaba, Mirandópolis, São Paulo, Big Bang, Edivaldo e Família, Regional Bahia Barris, Indaiatuba, Campinas, Vivi, William e mais outras pessoas, Guararema, Regional Mogi, Jales, São Paulo, Regional Pinheiros e Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Antes de começar aqui, deixa aquilo que eu falei que ia falar, que expliquei, né? Sobre pessoas que muitas vezes têm um relacionamento difícil com alguém, no caso daquela senhora com o filho. E então, isso daqui é um acendedor, mas o que eu vou falar está no livro Minhas Orações. Ok? Minhas Orações. Aí o mestre explica o seguinte, por isso que é importante ler atentamente. Eu já tinha lido essa revista, Acendedor, aqui várias vezes, mas não parei para ver essa parte. O mundo criado por Deus é originariamente um mundo onde existe unicamente o bem. Concorda? Que Deus não ia criar o mal. Então, o mundo celestial, o mundo da primeira criação de Deus, só existe o bem. Deus não criou coisa alguma e criatura alguma que não fossem boas. Concorda? Estamos concordando. Conhecer isso é essencial. Agora, não é só o conhecimento superficial, mas fazer como Cristo disse, guardai esse ensinamento. Devemos procurar sempre descobrir o bem em todos os seres e todas as coisas para tornar isso um hábito. Então, sempre fazendo isso, você cria o hábito de procurar o bem. Normalmente as pessoas criaram o hábito de procurar o mal, procurar o defeito, por isso que fica criticando, resmungando. Então nós temos que fazer o inverso, criar o hábito de procurar o bem em todas as coisas. Procurar em todos os seres e todas as coisas para tornar-se um hábito. São necessários, aí um detalhe, outro detalhe importante, para que isso aconteça, é necessário que nós façamos com esforço e dedicação. 2 fatores importantes. Não consigo, não dá, não, é muito chato, não sei o quê. Esforço e dedicação. Tudo é questão de hábito que nós vamos desenvolver. É igual cigarro. Muitas pessoas, quando fumaram pela primeira vez, tossiram, acharam ruim, mas que era moda, que não sei o quê, e aí criaram o vício. E depois, para largar, não conseguem largar o vício. Então, tudo é questão de hábito. Criar o hábito do bem. Não faça coisa que não é bom. É preciso tornar grande decisão. É a mesma coisa que cigarro. Estou tentando parar. Não é questão de tentar. É decisão. Toma a decisão. Eu vou parar. Decida. Meu pai fumava 5 maços de cigarro por dia. Naquele tempo que não tinha, era cigarro sem filtro ainda. Aí ele apostou com um amigo. Eu vou parar de fumar. Você fuma quanto? 5 maços. Isso não vai parar, não. Apostou. Isso foi na década de 40. Ele passava um momento assim de inquietação, fala, mas como japonês, Samurai Kid, venceu, superou e venceu a si próprio. Por isso, é necessário dedicação, grande decisão e doravante. Aí vem 3 pontos importantes. Ver somente o bem, pensar somente no bem e falar somente o bem. Ver, falar e pensar, essas 3 coisas. Okay? Criar o hábito. E, ao se recolher em seu quarto, serenamente, e faça a seguinte oração. Vou fechar os olhos? Eu vou fazendo, vocês vão pensando. Deus é o todo de tudo. Deus é bem, portanto, nada existe além do bem. Todas as pessoas são boas, pois são filhos de Deus. Não há sequer uma pessoa que nutra hostilidade contra mim, ou que seja má
ou que faça comentários maldosos a meu respeito. Mesmo que haja alguém que me critique, sei que as suas críticas são voz de Deus para que chegue a mim e tornar-me uma pessoa melhor. Agradeço por isso. Obrigado. Então, às vezes uma pessoa que, igual o técnico de futebol, que às vezes chama a atenção do jogador, mas é para o bem dele, né? Para o bem dele. Então, eu lembro assim que tinha um técnico do São Paulo, e tinha um jogador que ele corria assim, e ele fala, levanta a cabeça, olha, levanta a cabeça, corra olhando para frente, não para baixo, só para a terra. E não tinha um jeito de tirar o vício desse jogador. Então, o que ele fez? Cada vez que esse jogador ia correr, ele escondia atrás dele 2 bandeiras, uma branca e uma vermelha. Aí ele falava assim, Sidney, que bandeira que eu levantei? Branca, errou, volta e volta, faça tudo novamente. Até criar o hábito de fazer o certo, ok? Então, vamos lá. Página, tem mais coisas interessantes aqui. Só vou simplificar. Como que alguns livros, vocês viram, Dr. Masaharu Taniguchi. E alguns livros, não doutor, é doutor honoris causa, viu? O mestre era doutor honoris causa. Por quê? Aí ele fala quando foi traduzido para o inglês, A Verdade da Vida, volume 1, chegou nos Estados Unidos um senhor chamado Hardiman. Ele havia fundado um instituto chamado Mental Science, ciência mental, lá em Colorado, em Denver. E ele fez criou uma faculdade também, uma faculdade de filosofia. E quando ele leu a primeira vez A Verdade da Vida, ele ficou muito, mas super emocionado, entusiasmado, falou, é igualzinho a nossa igreja, que é a igreja do Unity, né? A igreja Unity, New Thought, novo pensamento. E aí ele ficou tão emocionado e feliz que ele deu o título de doutor honoris causa para o mestre Masaharu Taniguchi, doutor honoris causa em filosofia ao mestre Masaharu Taniguchi. E aí ele falou, o mestre escreveu, o ensinamento é muito semelhante mesmo. Inclusive eu já vi, quando eu vi uma vez em frente à igreja Unity, estava aberto um livro, eu estava na Argentina e estava na calçada. Eu comecei a ler e falei, mas daqui é Seitonê. E não era a igreja New Thought, Novo Pensamento, Unity. E exatamente um ensinamento muito semelhante. A diferença é que o mestre fala, o New Thought, Novo Pensamento, eles se baseiam exclusivamente na Bíblia. A Seitonê não se baseia em nenhuma religião. Ela veio por inspiração, ela dá vida a todas as religiões. Ao budismo, cristianismo, shintoísmo, psicologia, parapsicologia, pedagogia e outras coisas mais, psicologia também, ok? E alguém escreveu no chat lá, virou cristão? Olha, nem que eu virei, eu fui batizado quando garoto na igreja católica, e participava do começo das missas, não entendia nada porque era tudo em latim, só entendia que era Domino Seclorum, aí todo mundo falava amém, mas ninguém entendia nada, só falava amém, igual papagaio. E comecei a participar da CITIO em 1952. Esse ano eu completei 71 anos. 71, né? Seitonê explica o budismo, cristianismo, espiritismo, shintoísmo, psicologia, parapsicologia, corintianismo, explica tudo. Então, sendo essencialmente o nosso país, Brasil, essencialmente, quantos cristãos tem no Brasil? Chutando. Quase você não vê budista, quase você não vê shintoísta, praticamente calcula-se que mais de 90% são cristãos, não é verdade? Tem uns espíritas também, mas muitos espíritas são cristãos. E que seja 85%, sendo 85%, igreja shintoísta você não vê por aqui, mas no Japão é muito forte, porque já foi no passado a religião oficial. Budismo é a grande maioria lá. Então, sendo o Brasil um país essencialmente cristão, eu tenho que falar muito mais sobre o cristianismo do que o shintoísmo, do que o budismo, verdade? Concorda? Porque senão o pessoal não vai entender nada, não vai se identificar nada. Então, e dentro da Seitonê, há muitos ex-padres que hoje são preletores da Seitonê.
e também ex-pastores que hoje são pretores da Seichoné. Então vamos estudar hoje o volume 36, nós pulamos o 35, o 35 ele é muito filosófico, assim, para você ler o livro, né? Para ler o livro, para explicar assim na aula, fica muito difícil, muito cansativo. Então, eu vou pular para 36, que é bem mais prático. Na página 14, Verdade da Vida 36, o amor vivifica, o amor cria, o amor cura. Isso, inclusive, está nas explicações das 7 declarações iluminadoras da Seichoné. O amor vivifica, que dá vida, o amor cria e o amor cura. Por isso que o mestre fala, cita de umas pessoas lá no Japão, que ela era milagrosa. As mulheres que não conseguiam engravidar, ela orava e a pessoa conseguia conceber. Então, cria, cura e vivifica. Vivificar, a palavra vivificar, se olhando no dicionário, significa animar, alentar, vem de alento. Por isso que, quando se fala alento de Deus, é aquela força que anima, que reanima. Por isso que o alento de Deus está no ar, que é o prana, energia prana. A energia prana é um alento de Deus também, ok? Por isso que quando nós inspiramos no Shinsokan, inspiramos o ar, nós temos que mentalizar que é o alento de Deus que está fluindo para o nosso interior, que está nos animando, que está nos reanimando, dando vida, que está nos vivificando. Há várias histórias de pessoas que estavam à beira da morte e disseram, não posso morrer porque tenho filhos. Mas receberam essa vida de Deus, a sobrevida, resistiram e sobreviveram. Mesmo, outro detalhe também, às vezes você está cansado, de repente você sente um ânimo. O mestre chama isso de segundo sopro, segundo alento, segundo sopro. De repente, aquela canseira desapareceu e você ficou totalmente como se tivesse acordado naquela hora. Ou por amor, oraram intensamente para curar o outro, nos anos 70. Então, o amor vivifica. Eu lembro que nos anos 70, aconteceu um fato muito interessante. Era um delegado da cidade de Mogi das Cruzes, ele estava no hospital, na UTI, e ele ouviu as vozes, aí eu ouvi umas vozes, uma voz de um médico falou, esse pode mandar para o necrotério que já foi. Estava falando dele, desse delegado. Mas ele ficou curado. E foi agradecer um senhor japonês. Falou, muito obrigado, eu vim agradecer ao senhor, porque o senhor foi lá no hospital rezar para mim. Falou, mas eu rezei para o senhor, mas não fui no hospital, não. Rezei da minha casa. Mas ele viu como ele se estivesse na frente dele. E ele ficou curado. Então, como no mundo espiritual não tem distância, não existe distância nem tempo, ele viu como se estivesse lá no hospital, mas ele leu a sutra da casa dele, ele e a filha dele, ficou curado, tá? Por isso que é importante, nós temos que ver que a energia animal, biomagnetismo animal, ou energia prana, que as pessoas fazem, colocam a mão nas pessoas para curarem, essa energia é limitada, ela não consegue mais do que 30 metros, não chega, nem 20 metros não chega. Mas a oração, a mentalização, ela alcança até outro planeta, outro planeta, outro continente, onde for, ela alcança, ela chega lá, ok? E na verdade, na página 22, a Seichoné denomina essa de ciência, a ciência mental, né? A ciência mental, que o Dr. Hardman falou como novo pensamento. A Seichoné explica como ciência mental, leis da mente. Então, aquilo que Sakyamuni era o nome era Gautama, Sakyamuni também era apelido. Sakyamuni significa eliminado da tribo Sakya, né? Da tribo Sakya, eliminado da tribo Sakya, era o Sakyamuni, mas o nome dele era Gautama. Cristo também não era nome, né? Cristo era o iluminado, assim como Buda significa o iluminado e Cristo o Redentor. E Buda falou que os 3 mundos são projeções da mente, e na Sutra fala sobre o Sankai, né? Sobre o mundo dos desejos, sobre tudo, tal. Uma hora eu vou explicar sobre isso, tá bom?
E na página 16, primeiro parágrafo, na verdade 36, para que a oração se concretize, como deve ser o procedimento? Escrever no papel ou mentalizar com clareza? Como deve ser? Escrever no papel ou mentalizar? Quem dá mais? As duas. As duas são eficazes, tá bom? As duas estão corretas, mas se fizer das duas formas, melhor ainda. Ao invés de fazer só por escrito, ou também só mentalizar, faça por escrito e também mentalize. Esse é o ideal, que aí são força dobrada, certo? Por isso, copiar texto da verdade é uma metodologia muito eficaz. Muitas pessoas se curaram transcrevendo a Sutra Sagrada, transcrevendo o livro Humanidades do Pecado, ou lendo várias vezes, né, como aquele caso da pretora Jandira de Castro, que ela tem parentes lá em Fort Lauderdale, perto de Miami, e um brasileiro que tinha AIDS e estava desesperado, ela falou, leia 1000 vezes a Sutra Sagrada. E antes de completar 1000, o vírus HIV havia desaparecido. E as pessoas, quem só olha o lado físico, pensa assim, mas como que desapareceu? Como que desapareceu? Mas simplesmente começa a pensar, por que apareceu? Né? Por que apareceu? Apareceu porque a pessoa não estava em harmonia com tudo e com todos. Se for vítima de algo atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que você não está reconciliado com todas as coisas da Terra. Certo? Está na revelação divina da grande harmonia. Se for vítima de algo, significa que você não está em harmonia. Então, lendo a Sutra, você estabelece a harmonia, aquele vírus desaparece. Ou então aquele vírus, como está no livro da verdade, estudos científicos feitos por professores de universidades dos Estados Unidos, identificaram que tem vírus sem função, vírus que não tem função. Aí ele passa a exercer a função de acordo com a vibração da pessoa. Passa a ser o vírus de uma doença, vírus de uma gripe, vírus de uma coisa, e tudo isso acontece de acordo com a vibração, estado emocional da pessoa. E também a outra experiência que fizeram com 500 alunos de uma faculdade, e viram que, dentro desses alunos que eles fizeram, examinaram como é que estava a garganta de todos eles, haviam alunos que tinham grande quantidade de bactérias na garganta, mas não estavam com a garganta inflamada. E outros que tinham bem menos quantidade, mas estavam com a garganta inflamada. Ou seja, aquele que tinha menos quantidade estava sendo agredido pelas bactérias na garganta. E outros que tinham grande quantidade não estavam sendo agredidos. Então, tudo isso é de acordo com o estado mental harmonioso, por isso que o estado mental agressivo, o estado mental de conflito, faz com que ela atraia, seja vítima de uma coisa. Ou seja, quem vai para a guerra se machuca. Então, quem vai para a guerra acaba se machucando. Então, se ela está em guerra mental com alguém, ela acaba ficando ferida também. Então, por isso que escrever, mentalizar sempre que puder, o desejo, e aí resolve, o efeito se manifesta. Então, eu lembrei do caso da minha filha, caçula, isso já faz uns 20 anos que aconteceu. Ela estava para ingressar numa empresa multinacional e ela chegou em casa e falou, pai, tem 62 candidatos e só tem uma vaga. E ela começou a escrever bilhete para todo lado, escrevendo, já fui admitida, e mentalizava também. Eu entrava no quarto dela, cheio de papeizinho, já fui admitida. Aí ela voltava de um teste e falou, pai, das 62 sobraram 30, eu estou no meio dos 30. E continuava fazendo papelzinho. Aí no outro dia, no outro teste, falou, pai, dos 30, só sobraram 10, eu estou no meio dos 10. Aí o último dia de teste, pai, sobraram 2 pessoas, eu sou uma delas. Aí o departamento de RH comunicou à diretoria do setor e falou, olha, sobraram 2 candidatos, mas são 2 candidatos bons, contrate-os, não perca, senão o concorrente vai levar. Aí minha filha foi contratada, né? Então, escrever e mentalizar é a forma eficaz
Porque tem gente que mentaliza, só que mentaliza, conforme eu citei no meu livro, esse último livro, Oração Tem Força, Oração Tem Poder, mentaliza de uma forma vaga, ela não deixa claro detalhes de como que ela quer que seja. Então ela é eficiente em mentalizar, mas não é eficaz em definir claramente os pontos importantes daquilo que ela deseja, certo? Segundo parágrafo da página 36. Oremos ou não, já nos foi concedida a provisão. Orando ou não, a provisão já foi concedida. Tem gente que fala, mas como que não? Mas por que não chega a mim? Aí é que está o detalhe. Aí que está o pulo do gato, né? Não chega por diversos fatores. Ou inconscientemente você não quer, ou inconscientemente você acha que você não merece, ou o sentimento de culpa te atormenta, ou você está em desarmonia e acaba não entrando em sintonia. É igual você está com o rádio antigo lá, de válvula, que não pegava FM, tentando pegar a FM 90 tanto lá, não sei quanto lá, né? 92.1, sei lá. Tentando sintonizar a emissora, mas o seu rádio que você tem não capta ondas da FM. Então você está tentando sintonizar sem condições, está com o aparelho errado. Ou então a forma mental e emocional que você está tentando fazer a oração não funciona. Porque estando em desarmonia, você não consegue captar as ondas de salvação de Deus. Se queres chamar-me, diz na revelação divina da grande harmonia, se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas da terra. Então, é uma condição sine qua non. Primeira coisa, você quer receber? Harmonize-se com tudo e com todos. Esse é o ponto básico. Por esse fato é que, como Deus é amor, não é que Deus fica descartando, você está em briga, eu não vou te aceitar. Não, é automático. A lei da semelhança funciona diretamente. É ondas de amor, automaticamente você vai sintonizar a Deus. Não é de amor, então você vai sintonizar outras coisas que são semelhantes a ondas de conflitos. Okay? Por isso que, mesmo no caso de acidentes, a pessoa caiu, machucou a perna, não sei o quê, tudo isso é consequência de um estado mental conflitante com alguma coisa, com alguém. Isso está aqui nesse acendedor aqui. Bom? Então, Cristo falou de outra forma. Não vos assemelheis, pois, a eles, para não ficar igual a eles, igual a alguns gentis, né? Ou então alguns fariseus ou escribas, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de lhe pedirdes. Todo mundo já sabe. Antes de você pedir, Deus já sabe o que você quer. Se Cristo estivesse aqui hoje, como é que ele falaria na linguagem atual? Enquanto você estava indo com milho, Deus estava voltando com a pamonha. Se Deus já concedeu, por que o desejado não chega à pessoa? Motivos são diversos. Pensar que não merece, porque ainda está em estado de ilusão. Pensar que não merece, porque ela fez alguém sofrer. Fala, então eu não mereço, porque eu já fiz alguém sofrer. Ela fica julgando a si própria e se condenando a si própria. Pensar que não merece, porque ainda se considera pecadora, então tem que pagar pecado. Ou pensar que não merece porque acha que nasceu para ser infeliz. Acha que ainda está gravado no inconsciente que nascemos para ser infelizes, que nascemos para sofrer. Mas não é isso. O que Agacha falou? Agacha, lembra do Agacha? Aquele religioso que viveu, a última encarnação dele foi há 7.000 e poucos anos atrás, no Egito, quando ele foi um líder religioso, e nunca mais se reencarnou, nos últimos 7.200 anos. Nunca mais se reencarnou. Ele falou, você nasceu na Terra, não é para ficar sofrendo, você nasceu para usufruir dos bons karmas que você tem, para você viver uma vida feliz. Mas só que incutiram na cabeça de todo mundo, nascemos para sofrer porque Cristo sofreu, nascemos para sofrer porque nós somos pecadores, nascemos para sofrer porque Adão cometeu um pecado. Outro dia eu falei da simbologia de Adão e Eva, é simbologia. Simbologia por quê? Como é que a cobra falou com a Eva? Cobra fala? Não fala. Né? Todo dia estava vendo lá o pastor falando, não, mas aquele tempo era diferente, a cobra falava.
Então devia ter cobra falando também hoje. Mas cada um no seu devido lugar. A cobra é um animal, ainda tem que evoluir. Todos os seres viventes na Terra estão evoluindo, estão em evolução. E a cobra chegou na Eva, e a Eva. Então tudo isso é simbologia, não é? Se Adão e Eva existissem, que raça que eles eram? Era negro, amarelo, branco? Então é tudo simbologia, né? Simbologia porque a cobra simboliza materialismo, porque ela rasteja o corpo todo na terra, que é a parte mais inferior da terra é a terra, então simbolizando aquele prazer carnal, aquele prazer material, simboliza a matéria. E Adão, né, simbolizando a parte, o espiritualismo, se Adão e Eva, no caso, se o homem for dominado pelo materialismo, a tendência é sofrer, é ser expulso do paraíso. Não é que Deus vai expulsar, a própria pessoa se acaba expulsando daquele momento de alegria e de felicidade que ela poderia ter, porque ela não está entendendo nada. Não está entendendo o quê? Por que você nasceu? Por que você está na Terra? A revelação divina da vida eterna está bem claro. E eu nasci não por causa da matéria. Eu vim para a Terra não por causa da matéria, mas por causa da vida. Não por causa da carne, mas do Espírito. Então, eu vim para evoluir espiritualmente, não para ficar escravo do corpo carnal, da matéria, porque isso daqui é tudo passageiro. Passageiro. Não existe corpo carnal eterno. Tudo é passageiro. Chega um momento, passou a validade, tem que aposentar, né? Tem que deixar no cemitério. Mas depois volta para o mundo espiritual. Não é que vai, ela regressa de onde ela veio, que é o mundo espiritual. Passa um tempinho, depois volta novamente para um novo corpo carnal. Esse é o processo. E nesse processo, quanto tempo demora? Em média, os espíritos baixos, de 15 a 20 anos, já estão se reencarnando. O espírito mais elevado, 40 anos. Por quê? Porque os espíritos baixos precisam reencarnar mais vezes, porque para aprender mais. Certo? Fugimos do assunto. Pensar que não merece, porque no mundo muitas pessoas sofrem, eu não mereço sofrer também. Então tem gente que pensa dessa forma. Na empresa que eu trabalhei lá há 25 anos, eu tinha um senhor, um rapaz, ele era horista. E o almoço, nessa empresa que eu trabalhei, o refeitório era muito bom mesmo. Sobremesa muito boas. E ele, vendo aquela comida tão saborosa, tão rica, ele não almoçava. Ele dizia: em casa minha filha e minha esposa não estão comendo isso, então eu não mereço comer. Está certo isso? Não está certo. Se ele pode se alimentar, pelo menos, ele não está roubando de ninguém, é um direito dele. Pelo menos alguém coma, porque não, eu vou passar fome porque em casa está todo mundo caçando, então ele fica doente, fica todo mundo doente. Então é importante que isso equivale àquele senhor que está na verdade na vida volume 7, aquele senhor rico, que tinha pobreza honrada, para querer compartilhar com os pobres, ele não viajava na primeira classe, ele viajava na terceira classe. Está certo isso? Mas fala não, porque está tirando o lugar de uma pessoa que precisa viajar na terceira classe. Está tirando o lugar. E muitas pessoas, alguma pessoa que precisava viajar na terceira classe, está lotado, porque está lá um rico ocupando aquele lugar. Então, tipo de um negócio, da situação, que cada macaco no seu galho, cada um no seu devido lugar, né? Então nós temos que entender o seguinte: da mesma forma, você ganha alguma coisa e fica guardando, nunca utiliza, fica guardando, quando você vai usar, está estragado, está desbotado, não sei o quê. Vivifique e use, né? Utilize. Eu tinha essa mania também, eu falo, não, é muito precioso para ficar usando, é muito precioso. O mestre fala, use, você ganhou, use, vivifique, né? Vivificar. Então, muitas coisas as pessoas deixam para depois, quando vai usar, já ou estragou, ou apodreceu alguma coisa e acaba não usufruindo. Não é verdade? Então, a mesma coisa que guardar objeto e não ter aquela utilização que poderia ter.
Acabou o tempo. Muito obrigado. Em 16 de abril de 2023, será realizada a festividade do Santuário Roso do Brasil, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, em Ibiúna, São Paulo. É o momento de voltar a viver a sublimidade do sagrado presencialmente, além de continuarmos com a transmissão da festividade via canal oficial da Seichonoye no YouTube. Uma das particularidades do evento são os registros espirituais. Podemos inscrever o sobrenome das famílias, uma por registro, conforme a imagem. Para inscrição de pessoa falecida, escrevemos o nome completo, também uma por registro espiritual. No caso de inscrição das almas dos anjinhos que sofreram aborto espontâneo ou provocado, e natimorto, os pais devem reconhecer o anjinho, atribuindo nome e sobrenome. Em caso de não saber o sexo, escolher um nome que sirva tanto para menino como para menina. Assim como nos demais, deve ser inscrito um nome por registro espiritual. Os registros espirituais devem ser preenchidos com letra de forma, utilizando caneta esferográfica preta ou azul. Com o preenchimento dos registros espirituais, é criado um vínculo em que as almas inscritas recebem vibrações de amor e gratidão, através das orações realizadas no decorrer do ano. Qualquer dúvida em relação ao preenchimento dos registros espirituais, entre em contato pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 46. Muito obrigado!